forma muito bem exposta, né, o que o pastor trouxe acerca das obras, dos exemplos de Abraão, de Raabe, né, e hoje nós iremos falar sobre o controle, o perigo, né, o descontrole da língua, né, um órgãozinho tão pequeno, mas que causa tanta destruição. Então vamos abrir aí lá em Tiago, capítulo de número 3, nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o 12. Tiago, capítulo 3, do 1 até o número 12. Amém? Está todo mundo encontrado aí? Diz assim a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Senhor, nós queremos render graças ao Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui a Tua graça e a Tua mão provedora, ela tem nos colocado neste lugar para cultuarmos e prestarmos culto a Ti. Por isso, toma, ó Deus, o único lugar que Te pertence nesta reunião, que é o lugar, ó Deus, aonde nós nos prostamos e o Senhor é adorado, venerado, exaltado, que nós possamos, em nome de Jesus, entender a Tua palavra e que o Teu Espírito, Ele possa nos conduzir em tudo aquilo que formos tratar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos falando sobre a prática da fé, né? E a gente viu, e de uma forma muito bela, no capítulo 1, exposto ali, né, como vencer as tentações, as provas da vida, e isso foi de uma forma muito pontual expressado pelo pastor. Eu tive também a oportunidade de também trabalhar no capítulo 1, né, uma exposição. No capítulo 2, nós tivemos também assuntos também ainda relacionados à fé, e isso tratando de uma forma um pouco mais sensível à questão da parcialidade, né, da acepção. Nós vimos também, já do 14 ao 26, a realidade que é empregada, né, sobre o que era a obra da fé, o que é a manifestação da fé. E a gente viu que o pastor expôs aqui exemplos, tanto de Abraão como de Raabe, que foram exemplos de fé, e inclusive eles foram lá colocados na galeria dos heróis da fé. Hoje, em específico, nós iremos tratar sobre um assunto que ainda está linkado à ideia das obras, ainda está linkado à ideia de como devemos nos desempenhar no serviço da obra de Deus. E, em específico, nós trataremos da ideia da língua. O capítulo em si de Tiago 3, ele vai abordar um assunto que
é bem importante e interessante para cada um de nós. A língua, ele trata do verso 1 ao 3, e dos versos de número 13 até o 18, ele vai tratar acerca da sabedoria que vem do alto. A gente acha, lendo ali de forma rápida, que esses assuntos estão um pouco desconexos, só que não. Você vai entender na próxima mensagem que os assuntos eles estão intrinsecamente ligados. Eles estão ali fazendo parte de toda a ideia do livro, toda a ideia do serviço, toda a ideia da prática da fé. Mas hoje nós iremos tratar aqui, se a gente pudesse trabalhar uma ideia no capítulo 3, eu diria que o cristão genuíno, ele expressa maturidade no agir como resposta ao controle do falar, pois suas ações revelam sabedoria que vem do alto. Se nós conseguíssemos pegar essa ideia e expressar aqui no que o Tiago ele vai tratar nesses 12 primeiros versículos, nós iremos sair daqui muito felizes hoje, porque de alguma forma Deus irá trabalhar esse órgão tão inflamado que é a língua e que está em cada um de nós. Então, o assunto do falar ele é muito abordado por Tiago. Em específico, se a gente for ler toda a carta, ele vai citar pelo menos 10 vezes a ideia da mal-fala, ou da fala desordenada, da fala desequilibrada. Tiago ele vai trabalhar esse assunto o tempo todo. Por quê? Porque se a gente for observar nos evangelhos, Jesus também fez isso. E nós sabemos, lá em Mateus capítulo 15, que o próprio Senhor Jesus disse que é do coração do homem que vem todos os males. E lá a gente viu uma lista de uma série de coisas pecaminosas que o homem faz. E essas coisas, elas são expressas no agir, no falar, naquilo que a gente expressa por meio do pensamento e da voz, da comunicação. Da mesma forma que nós também vemos muitos e muitos exemplos na Bíblia de como devemos louvar a Deus com esse órgão. O tempo todo nós somos convidados a Deus, inclusive na quinta-feira estivemos falando sobre isso, que o louvor a Deus, ele deve ser expressado de uma forma verdadeira, genuína, e nós precisamos fazer isso com verdade e sinceridade no nosso coração, porque Deus merece. E Tiago, quando ele começa a trabalhar aqui a ideia do dominar a língua, a ideia do falar sobre essa questão da língua aqui, ele vai primeiramente trazer uma pequena advertência. E aqui nós vamos ver que dos versos 1 e 2, ele vai trazer uma advertência aos mestres. E de que forma ele vai trazer isso? Ele vai dizer: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago ele já traz essa advertência no primeiro versículo. Por quê? Porque lá no início, a gente viu também, nas mensagens anteriores, que quando Tiago ele estava pregando para os irmãos lá, judeus, da dispersão, existia ali uma série de judeus que estavam, de certa forma, contaminados com uma série de coisas que havia em sua época. E a gente sabe que os judeus, eles eram muito afligidos pelas falácias lá dos fariseus. Os fariseus, eles falavam coisas que eles não faziam. E a gente vê isso o tempo todo nos evangelhos também. Jesus, ele combate isso o tempo todo. Os fariseus falavam uma coisa e não cumpriam. E Tiago ele vai trazer essa advertência aos mestres, aqueles que querem ser professores, aqueles que querem ensinar no contexto de igreja. E aqui o texto, no sentido original, é justamente esse. Aquele que quer ensinar, aquele que quer lecionar, aquele que quer ser, de alguma forma, um condutor de ensinos dentro da igreja, ele precisa estar ciente, ele precisa estar consciente da seriedade que isso tem. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós precisamos ter consciência de que aqueles que irão ensinar, eles precisam tomar esse cuidado. E Tiago ele já deixa esse alerta: vocês precisam tomar cuidado. Vocês que almejam ser mestres, vocês que querem ser mestres, tomem esse cuidado. Por quê? Porque vocês vão estar o tempo todo falando. E o que acontece quando a gente fala muito? A gente é pego nas nossas palavras. É por esse motivo que Tiago ele vai trazer essa advertência, mostrando para nós que a posição do mestre, ela exige santidade no falar. Não é simplesmente eu chegar aqui e pregar um discurso bonito e não viver o que eu estou pregando. Não é simplesmente nós passarmos dias e dias e dias expondo uma série de mensagens para a igreja e a igreja nos reprovar no nosso dia a dia. Não faz sentido nenhum você ou eu
simplesmente falarmos de coisa que nós não praticamos. Nós precisamos, de alguma forma, estar cientes de que haverá um juízo, haverá um certo rigor para aqueles que desejam ser mestres, para aqueles que querem ser mestres, e ensinar acerca da palavra, acerca do ensino de Deus. Haverá um rigor, haverá um juízo muito maior para esses naquele grande dia, pelo dia do Senhor. Então nós temos que tomar esse cuidado. Tiago, ele já traz essa advertência no primeiro versículo. No segundo versículo, ele vai explicar um porquê de nós termos esse cuidado de não sermos mestres, ou não cuidarmos em ser mestres, ou não se apressarmos em ser mestres. Ele vai dizer, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago, ele dá essa advertência e em seguida ele mostra o motivo. Ele mostra aquilo que nós já falamos. O que nós falamos? Que aquele que está numa posição de destaque, numa posição de ensino, ele está o tempo todo, né, com um alvo ali em suas costas. Então nós precisamos ser exemplo de santidade. E aquele que não tropeça no falar, e aqui ele vai trazer uma pequena lição para nós. Não é que o termo aqui seja perfeito em total perfeição que nem Cristo Jesus. O perfeito aqui, agora você vai entender o restante de todos os versículos a seguir. O perfeito aqui tem a ver com a maturidade moral e espiritual do cristão. Não tem a ver com a perfeição genuína que nós teremos um dia quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Tem a ver com a perfeição no sentido moral, espiritual. Aquele que exerce de alguma forma o ensino, ele precisa, moralmente falando, espiritualmente falando, ser maduro. Ele precisa ser consciente do que ele está ensinando, porque ele vai precisar viver tudo aquilo. Nós, como igreja, como membros, como servos do Senhor, precisamos estar cientes de que tudo aquilo que ensinamos, que falamos, nós vamos prestar contas. E contas a Deus e contas ao homem que está aqui na terra também. Então nós precisamos ter esse cuidado. Tiago, ele vai trazer esse ensino para nós, nos dizendo que aquele que é capaz de não tropeçar no falar, aquele que fala e cumpre a rigor tudo aquilo que fala, esse é perfeito, mas no sentido de maturidade, no sentido de que esse aí vai conseguir de alguma forma controlar e ser conduzido por Deus. Ele vai conduzir as suas ações por debaixo da vontade e soberania de Deus. Ele vai ser conduzido em todas as suas escolhas, em todas as suas ações, no realizar de suas obras, no realizar de seus serviços, debaixo da vontade de Deus. Esse que toma o cuidado, esse que toma aí a precaução, esse aí será um varão perfeito, um varão que não será reprovado no falar. Esse será capaz de refrear todo o corpo. Esse será capaz de controlar a sua língua e expressar maturidade no controle do corpo. E aqui nós temos essa ideia, a ideia do maduro, a ideia daquele que atinge a estatura moral, a estatura espiritual desejável. E Tiago, ele tenta ilustrar isso muito bem. Os homens, especificamente, vão ter aqui um pequeno puxãozinho de orelha. Os homens, ele está aqui trabalhando a ideia para os homens, porque, de certa forma, a gente entende que o contexto da igreja era direcionado, o ensino, a forma de expressar o ensino em liturgia, em reuniões solenes, era os homens que deveriam tomar esse cuidado. Então, ele dá uma espécie de advertência maior para os homens. E os homens, eles deveriam tomar esse cuidado em relação ao falar. E Tiago, ele vai ilustrar de duas formas como deveria ser esse controle. Primeiro, ele vai tratar aqui a ideia do freio do cavalo, né? O freio ali que o cavalo é utilizado no cavalo para que o cavalo seja controlado por alguém. E aqui ele vai dizer: ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, Tiago, ele vai trazer duas ilustrações. A primeira é a do freio do cavalo. E aqui ele vai tratar e abordar a ideia da língua como sendo algo pequeno e que deve ser controlado. É algo pequeno, mas que controla o corpo inteiro. É algo pequeno,
mas que direciona, que dirige um corpo inteiro. E a ideia do freio é porque o freio do cavalo, a gente sabe, né? Um cavalo é um bonitão, você bota o freio lá, você bota ele para a esquerda, para a direita, você faz ele parar, e é isso que Tiago está tentando ilustrar aqui para nós. Aquele que controla, aquele que atingiu a maturidade, aquele que expressa, aquele que responde à fé de uma forma genuína, aquele que consegue entender, né, o sentido de estar de fato servindo a Deus, esse controla a língua, né? Esse é controlado ali de alguma forma, de uma maneira correta, de uma maneira consistente. A sua língua é utilizada com um fim, né, proveitoso. Todo o seu corpo será direcionado para a glória de Deus. Em seguida, ele vai também trazer outra ilustração, só que agora a ideia do leme. Se você for ver as grandes embarcações, né, elas têm toneladas e toneladas ali de peso. E é um pequeno leme. É um pequeno leme que o capitãozinho vai lá, o timoeiro, e conduz o navio, vai para a esquerda, vai para a direita, do mesmo jeito. E a gente sabe que aquele navio, ele é controlado por aquele pequeno leme. E se houver ali qualquer, né, descontrole, qualquer descuido, toda aquela embarcação, com todas as pessoas, com todas as coisas que há dentro, vão à perdição. Então, Tiago, ele traz essas duas primeiras ilustrações para nos mostrar que nós devemos controlar a língua, porque quando controlamos a língua, expressamos maturidade no controle do corpo. Porque quando expressamos essa maturidade, isso expressa, isso mostra, isso revela que nós, de alguma forma, estamos de acordo com a sã palavra de Deus. Então nós precisamos atentar para isso, nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. O cristão genuíno, o cristão maduro, ele age em resposta do controle do seu falar. E isso é o que nós precisamos atentar aqui dos versos 2 até o 4. Dos versos 5 até o 12, nós vamos ver que Tiago ele vai fazer uma pequena mudança. Ele vai continuar utilizando algumas ilustrações, só que ele vai mudar, né, a gravidade. A princípio, ele trabalha a ideia do controle, que a língua é pequena e que controla todo o corpo. E se essa língua ela é conduzida por alguém que, de fato, está agindo com maturidade, o seu corpo vai bem, né, assim como o cavalo, né, assim como o navio. Amém. Só que Tiago agora ele vai entrar de uma outra perspectiva, de um outro ângulo. Ele vai dizer que assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Por que ela se gaba de grandes coisas? Porque ela é como uma fagulha que incendeia uma grande floresta, uma grande selva. Então a primeira ilustração que Tiago traz é que a língua ela é pequena, sim, mas ela pode incendiar toda uma floresta. O que seria isso, né? Às vezes a gente chega na igreja e sempre tem aquele irmão que precisa de uma palavra de conforto. Às vezes estamos em uma situação em casa ou no trabalho, ou seja lá em qualquer que seja o ambiente. E por um descuido, nós conseguimos atear fogo em toda a questão. E algo que poderia facilmente ser apaziguado, facilmente entra em desolação, em destruição. Isso acontece o tempo todo. E nós, como servos de Deus, precisamos entender que o descontrole da língua, ele destrói tudo em sua volta. O descontrole da língua, ele é como uma fagulha. Se você for ver na estrada, às vezes a gente vai numa estrada e você joga aquelas... A pessoa passa e joga aquela cutiazinha de cigarro. De repente pega o fogo e domina todo o matagal. E a gente olha, como é que pode? Um pequeno fiasquinho de fogo toca fogo numa imensidão de floresta. Isso é o que acontece com a fofoca. Isso é o que acontece com a calúnia. Isso é o que acontece com a blasfêmia. Isso é o que acontece com a mentira. Isso é o que acontece com o desenfrear, né, com aquilo que nós mais utilizamos, a língua desenfreada.
Se nós formos atentar para as cartas de Paulo, Paulo ele vai trazer uma série de referências, e quase todas elas, referências acerca do que seria o pecado da carne, e todas essas referências, se você for atentar lá, todas elas de alguma forma vão estar linkadas ao falar desenfreado. Maledicência, blasfêmia, tudo de alguma forma vai estar linkado à língua. Tudo vai estar linkado de alguma forma a essa pequena fagulha que está na nossa boca. Então nós precisamos, irmãos, tomar esse cuidado, porque Tiago está nos alertando que a língua ela se gaba muito rápido. Mas da mesma forma que ela se gaba de grandes coisas, ela também incendeia grandes coisas. Ela destrói muitas coisas, ela destrói famílias, ela destrói lares, ela destrói igrejas, comunidades, sim. Então nós precisamos atentar para isso. Outra ilustração que Tiago traz é que a língua é um fogo. Ele não diz que a língua é como o fogo. Ele diz que ela é um fogo, e a gente sabe para que serve o fogo. O fogo ele destrói. A princípio ele usa a ideia da fagulha, só que em seguida ele mostra o fogo. A ideia do fogo, né? Ela põe em chamas tudo à sua volta. Acenda qualquer fogueira e deixa ela acesa em qualquer lugar, né? Qualquer coisa que possa inflamar esse fogo, vai haver completa destruição. Completa destruição. Então observe que o descontrole da língua, Tiago ele vai fazendo essa categorização. A princípio ela controla, mas depois ela se expande como um problema gigantesco. Ela é pequena, como uma fagulha, mas ela causa grandes proporções de danos. Ela é pequena como o fogo, mas ela causa grande destruição aonde quer que ela pegue. Ela é um mundo de iniquidade. A ideia do mundo aqui não é o mundo em si, mas a ideia de expansão, de grandeza. Ele está mostrando o tamanho da proporção que é o mau uso da língua, o perigo que nós estamos aí em usar a língua de forma desenfreada, de usar a língua de uma forma errada. Observe que de que vai adiantar realizarmos algum tipo de obra se nós estamos o tempo todo sendo reprovados na nossa fala, na nossa conduta. Porque nós falamos algo e não cumprimos, mas fazemos uma boa ação, isso não vai servir de nada. Porque nós precisamos de alguma forma atentar para isso. Que esse pequeno órgão, ele tem nos afligido, e ele vai começar a entrar nessa questão. Então, é um mundo de iniquidade, é um mundo de problemas, é um mundo de desgraça. É grande em pecados, pequeno em proporção, pois contamina todo o corpo. Ela põe em chamas toda a existência humana. É o que Tiago vai falar. Ele vai dizer, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. A gente estudou aqui com os meninos do discipulado acerca do corpo de Cristo. E todo o corpo ele sente, ou é para sentir. Quando o irmão está passando por um problema, a gente precisa sentir a dor desse irmão. Quando o irmão está passando por uma crise, alguma dificuldade, todo o corpo deve sentir. A grande questão é que quando se trata da língua, isso não acontece. Ao invés de todo o corpo sentir, todo o corpo é inflamado. Por quê? Porque um irmão chega para outro irmão falando do irmão, e assim vai contaminando todos os outros irmãos. E o que acontece? O corpo todo está em chamas, o corpo todo está doente, o corpo todo está danificado, em destruição. Então nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque esse pequeno membro ele vai conseguir contaminar todo o corpo, e ele vai pôr em chamas toda a carreira da existência humana. Tudo que fizermos vai ser reprovado se não controlarmos a nossa língua. Tudo. Não adianta de dizer, eu consigo. Se você não conseguir controlar a sua língua inflamada, você vai colocar a perder toda a sua carreira da existência humana. Toda. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E é interessante que
ele vai utilizar aqui um termo, que é como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O termo aqui é higiena, trazendo aqui uma ideia de que o que Tiago está querendo colocar aqui é um grau de terror mesmo. Olha como é perigoso o mau uso da língua, o descontrole da língua. É como se o próprio inferno tivesse a inflamando. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Por que, Emerson? Porque no versículo 7 em diante, Tiago ele vai dizer: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. A gente sabe que há sempre um certo cuidado que devemos ter. E, em específico, quando Tiago ele vai tratar desse assunto, ele vai dizer que nós somos incapazes de domar a língua. Por quê, Emerson? A gente vai entender isso na próxima mensagem. Mas o que Tiago quer ilustrar e passar aqui é que a nossa incapacidade, ela só pode ser suprida pela sabedoria que vem do alto. A nossa incapacidade de agir com prudência, de agir com controle, de agir com uma forma prudente, só é suprida quando Deus, de alguma forma, nos responde. Tiago ele está nos mostrando aqui que, para tudo, o homem foi capaz de dominar. Ele dominou as aves. A gente vê hoje a imensidão das coisas, cada vez mais a tecnologia aí aumentando, as coisas, né, se modernizando cada vez mais. O homem domina muitas coisas, mas é incapaz de domar a língua. Por quê, Emerson? Porque isso só vai ser possível por meio do Senhor, por meio de Cristo, por meio da sabedoria que vem do alto. Nós estamos trabalhando, né, aqui uma ideia para cristãos, para pessoas que de fato devem e precisam receber o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, a nossa incapacidade, ela só mostra que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da sabedoria que vem do alto. E quando Tiago ele fala aqui que todos, ele se inclui. Não é apenas a igreja, não era apenas os irmãos da diáspora. Não, é todos, inclusive ele. Todos são incapazes de domar a língua, porque ela é mal incontido, cheio de veneno mortal, mortífero. É isso que Tiago está dizendo. Se a gente for tentar ilustrar Romanos capítulo 3, nós vamos ver em Mateus capítulo 5, quando Jesus está lá falando acerca do que contamina o homem. Nós vamos ver em todas essas passagens que o ser humano está pervertido pelo pecado. O pecado em seu coração faz e torna o homem incapaz de produzir obras boas, frutos bons. E a gente vai ver isso também lá na frente. Que é o fruto da justiça. Expressar isso da boca para fora, o domínio, a maturidade, a estatura. Tiago começa dessa forma para mostrar a ambiguidade que há na língua. Há uma ambiguidade. Por quê? Porque da mesma forma que ela bendiz, ela amaldiçoa. Há aqui uma ideia negativa dessa ambiguidade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os irmãos vão lá e falam das coisas da maravilha de Deus, do louvor a Deus, das obras de Deus, em casa às vezes se pervertem. E a gente tem uma série de maus exemplos aí para dar, de tantas e tantas pessoas que vão e voltam para as igrejas, praguejando, murmurando, falando, né, e ao mesmo tempo bendizendo, louvando. Olha a contradição, olha a ambiguidade, olha só como esse pequeno órgão não pode ser domado por ninguém. A única pessoa capaz, né, de ter controlado completamente a sua língua foi Cristo. Por quê? Porque
mesmo diante da morte, ele permaneceu calado. Ele se entregou por nós, calado. E nós precisamos sempre olhar para Cristo, entendendo que a nossa perfeição vem dele e estar nele, e muito em breve é nele que iremos, de alguma forma, gozar dessa perfeição. Então, até lá, nós precisamos buscar essa maturidade, essa estatura em Cristo Jesus, olhando sempre para Cristo. Por quê? Porque esse pequeno órgão, ele está aqui em nós. E nós precisamos tomar o cuidado para não sermos reprovados, para não sermos aí pegos de alguma forma, sendo uma fonte que jorra água salgada. Nós precisamos tomar esse cuidado. Por acaso, Tiago vai dizer, meus irmãos, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Talvez a pergunta que nós poderíamos fazer em cima dessa pergunta seria: hoje, se abrirmos a nossa boca, o que o nosso irmão de fato beberá? Hoje, se de fato abrirmos a nossa boca, falando com um irmão, falando com uma irmã, falando em casa para os nossos filhos, para a esposa, para o marido, o que sairá da nossa boca? O que de fato será expressado pelos nossos lábios? Porque Isaías diz que o povo lá de Israel, eles honravam a Deus apenas com os lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Então, há uma conexão muito forte, você vai ver e entender isso também na próxima mensagem, muito possivelmente, que há uma conexão com o coração. A língua e o coração. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos controlar a língua, e é isso que o Tiago está tentando nos ensinar? É porque o nosso coração está completamente contaminado. Então, o descontrole da língua, ele tem a ver com fonte. Ele tem a ver com aquilo que sai de dentro. E é isso que Tiago ele vai tentar ilustrar nos últimos versículos. No último versículo em específico. Ele vai dizer no versículo 12, meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Observe que há uma construção. Tiago ele começa trazendo advertência aos irmãos que desejavam ser mestres para tomarem a devida precaução de que quando de fato viessem a exercer isso, eles tomassem esse cuidado de realizar tudo aquilo que eles estavam falando. Em seguida, ele mostra que a perfeição é encontrada em que? Na estatura espiritual, na estatura moral, na realização de nossas ações. E em terceiro lugar, ele mostra que o descontrole dessas coisas, o descuido dessas coisas, nos leva à completa ruína, nos leva à completa destruição, nos leva à destruição de tudo que está à nossa volta. Que possamos expressar sabedoria que vem do alto. Que possamos expressar controle vindo da parte de Deus. Que a fonte que está em nós, que é a mesma fonte que Jesus ofereceu àquela mulher lá no capítulo 4 de João, que essa fonte possa transbordar em nossas vidas como vida. Para aquele irmão que está descontente, para aquele irmão que está cabisbaixo, nós precisamos motivá-lo para realizar as obras, para praticar o serviço genuíno. Ao invés de abrir as nossas bocas e jorrarmos água salgada, chamas do inferno, nós precisamos jorrar água doce, água da vida, a água que é vinda da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, como crentes no Senhor, expressar maturidade no agir, como resposta ao controle do falar. Pois as nossas ações, elas sempre vão revelar se de fato recebemos ou não sabedoria que vem do alto. Que em Cristo Jesus possamos estar contentes e que o domínio da língua seja algo que
estejamos praticando. E que se de alguma forma temos falhado, Deus, em sua infinita graça, possa nos corrigir, possa nos exortar. Porque a caminhada, ela ainda tem um pequeno chãozinho daqui para frente. Mas até que o Senhor venha, até que Cristo venha, até que Ele venha, nós precisamos tomar todos os seus exemplos. Que você seja fonte de bênção na vida do irmão que está ao seu lado, da sua família. Que você abra a sua boca para bendizer o Senhor e não ser um contradizente. Você abra a sua boca não para caluniar, não para difamar, mas para bendizer, para levantar, para dizer ao pobre, para dizer àquele que está perdido que existe salvação, que existe bênção, que existe sim uma maneira correta de agradar a Deus. E você irá entender isso na próxima mensagem. Que nós possamos ser sábios, nós possamos ser maduros, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez estarmos na tua casa, na tua presença. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ensinar, nos corrigir. Nós possamos, em nome de Jesus, ó Pai, dominar de alguma forma todo o desejo maligno que há em nossos corações. Entendendo, ó Pai, que se o nosso coração for teu, a nossa língua também, de alguma forma, vai expressar aquilo que é teu. Nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, sermos cristãos autênticos, que falam das tuas bênçãos e das tuas maravilhas. Nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, refrear a nossa língua nos momentos difíceis da vida, nas provações, nas tentações, nos momentos, ó Deus, em que vemos de alguma forma a indiferença no nosso meio, que no momento em que de alguma forma somos afetados por algo que está a nos afligir, nós possamos ter esse controle, ó Pai. Se almejamos de alguma forma ensinar os nossos irmãos, se de alguma forma pretendemos ensinar a Tua palavra, que também possamos agir em conformidade com ela. Que a nossa piedade, ela não seja reprovada, que o nosso falar seja autêntico com as nossas ações e obras, que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, sempre tomar por exemplo Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi fiel até a morte, morte de cruz, e ali permaneceu calado como ovelha muda no matador. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, de mais uma vez entendermos que o verdadeiro cristão expressa maturidade no agir, nas suas ações, revelando, ó Deus, que é por meio de Ti, por meio da sabedoria que vem do alto, que o Senhor nos leva a realizarmos toda a obra de piedade. Por isso nós te agradecemos por este tempo que tivemos aqui, em nome de Jesus.